Vamos lá que hoje tem bastante assunto, né, César? Hoje, Hoje, hoje tem bastante assunto, apesar do noticiário não ter rodado tanto em relação à semana passada, mesmo assim ainda tem bastante coisa para a gente falar aí. legal. Vamos começar então, César, falando sobre Estados Unidos. A gente que teve uma manutenção, né, da taxa de juros que a gente comentou na semana passada. Quais são os efeitos disso para a economia atualmente? O que está acontecendo? Vamos lá, professor. Bom, semana passada, né, a gente conversou aqui sobre a super quarta, né? A gente conseguiu fazer, por coincidência, a nossa live foi bem no dia da super quarta, lá do, a decisão do Copom veio durante a nossa live, né? E a dos Estados Unidos saiu um pouquinho mais cedo, às 3 horas. E assim, o mercado parece que aceitou mesmo a decisão do Fed, né, de manter os juros e tal, e aquela alta que a gente teve no mês passado, né, uma puxada dos juros longos lá para 5%, né, os juros futuros dos Estados Unidos foram para 5%, eles deram uma recuada aí nos últimos tempos, principalmente um pouco mais de uns 10 dias para cá, e isso, assim, é um bom sinal, né? Significa que essas negociações aí de juros futuros, elas refletem uma expectativa do mercado, né? A gente falou bastante de expectativa também na quarta passada, e é uma expectativa que o mercado meio que aceita que o Fed está fazendo um bom trabalho, que é isso mesmo que tem que fazer, que as sinalizações estão boas e que boas não, né? Tão aceitáveis, né? Porque Estão lá nos Estados melhorando. Unidos, o problema fiscal deles continua, né? Eles estão com um déficit muito grande, eles precisam ou, né, fazer corte de gasto ou aumentar a arrecadação, de alguma forma eles vão ter que equacionar aí essa dívida para pelo menos dar uma perspectiva melhor lá para os Estados Unidos, né? A gente sabe que é um país que tem uma dinâmica econômica inacreditável às vezes, assim, né? Quando tudo parece que vai dar errado, de repente os caras puxam um PIB da cartola lá, eles têm índices de produtividade muito, muito, muito esticados, né? É um país de, não sei quanto que está agora, mas eu acho que eles têm quase 300 milhões de habitantes e um PIB per capita gigante também, né? Então, assim, muita produção, economia dinâmica. A gente tem um dado importante, né, que durante a pandemia, um dado que eu vi hoje, eles tinham excesso de poupança, né, eles estavam com excesso de poupança gigantesco. O que significa excesso de poupança? Né? Está sobrando dinheiro, né? Não que o dinheiro esteja numa caderneta de poupança, né? O termo poupança em economês não é necessariamente É o é, de, produto, é o ato de né, poupar. depósito. É isso, é dinheiro sobrando, né? Você pega gastos, ganhos e gastos, e o excesso é chamado de poupança. E esse excesso de poupança era uma liquidez que estava sobrando, estava pressionando muito a inflação, né? Porque as pessoas, como tem excesso, estavam comprando muito mais. Tem aquela questão do mercado não conseguir produzir aquele tanto ali, então dá uma descolada entre produção e quantidade de dinheiro circulando, e isso forçou bastante a inflação lá nos Estados Unidos, e agora o excesso de poupança voltou para um nível ali que está quase zerado e tal. Então isso ajuda muito, né, no controle da inflação. Eles têm uma meta de 2% de inflação, né, que o Banco Central disse e bateu firme na tecla de que vai atingir essa meta, se não for agora, no próximo ano, e por isso tem essa perspectiva de juros lá do mercado americano de se manter nesse nível por um tempo aí, pelo menos até 2024, meados ali de 2024 talvez. O excesso da liquidez ali do Covid provocou esse aumento inflacionário, né? A grande questão é que para fazer esse controle vai sobrar, sobrarão corpos ali no chão, mas ninguém quer fazer isso na véspera de uma eleição, né? Então isso também impacta bastante nessas decisões, apesar do Banco Central americano, assim como o brasileiro, né? Eles até bem antes do que a gente, já é um Banco Central independente, né? E na Europa também, o Banco Central também, o Banco Central Europeu também manteve a taxa de juros em 4%. Como está a situação por lá?
Pois é, então, o Banco Central Europeu é o Banco Central mesmo, né, da zona do euro ali, né, não é de um país específico, eles têm essa questão do euro aí que é interessante de olhar, né, porque é uma integração monetária, fiscal gigante, então os países, eles, né, eles perdem o controle, né, sobre a moeda, né, os países não têm um banco central independente lá, como os Estados Unidos têm o próprio banco, o Brasil, a Argentina e tal, eles têm um banco central para todos os países, e os países, apesar de ser bem heterogêneos, né, a gente pode, assim, é uma aproximação, né, que não é correta, mas é só para a gente imaginar, é como se fossem os estados brasileiros, né, a taxa de juros serve para todos, mas cada um tem uma situação fiscal, né, cada estado brasileiro tem uma situação fiscal diferente da outra, né, a gente tem São Paulo, que é um estado superavitário, 30, acho que é 30 e poucos por cento da produção brasileira, está aqui, o Sudeste é quase 50%, e tem estados que são deficitários e tal, mas a taxa de juros é a mesma para todos, né? Lá na Europa, né, na zona do euro ali, é mais ou menos desse jeito. E eles também mantiveram os juros a 4%, né? Eles têm, a Europa é engraçado, assim, eles têm muito menos volatilidade, né? A questão, o PIB deles não é grande, mas também não é pequeno, a taxa de juros está 4%, que para eles é um valor alto, mas também eles entraram, né, eles começaram a subir os juros um pouquinho depois, eles estão com um problema ali também meio histórico já, né, de questão demográfica, né, que a população envelheceu muito rápido e não entrou, não foi renovada, né, eles não tiveram filhos suficientes para preencher o mercado de trabalho, acabaram buscando uma via ali de aceitar mais imigração e tal, para ver se preenchia esses postos de trabalho, para ver se não dá problema lá na frente na Previdência também, tudo, né, é uma tendência meio mundial, assim, talvez tirando a Índia, né, que ainda seja um país que não para de crescer, mas a própria China também já entrou né, já começou a ter problema com demográfico, né, de entrar pouca pessoa no mercado de trabalho, as pessoas têm menos filhos e estão vivendo muito mais, né, a tecnologia, a saúde, tudo melhorou tanto que as pessoas vivem muito e têm menos filho, né, então a pirâmide etária, né, que é como a gente mede, né, essa questão demográfica nos países, a gente chama de pirâmide invertida, né, o normal é ter pouca gente mais velha e uma base grande de pessoas mais novas, e na Europa essa pirâmide já se inverteu há muito tempo. Assim, é uma boa notícia essa manutenção de juros na Europa, sim, porque eles também estão tentando conter a inflação, né? Todos os países tiveram esse problema aí, como você citou, na época do Covid, o excesso de liquidez de moeda no mercado, ninguém sabia o que ia acontecer, os bancos centrais falaram, bom, a gente vinha de um período de crescimento muito grande, eles falaram, pô, vamos botar uma grana aqui para o pessoal, para muita gente ficando em casa, muita gente perdendo emprego, né, fazer como se fosse um estado de bem-estar social, e essa liquidez, como a gente se surpreendeu, né, foi uma boa notícia a gente ter conseguido, né, a humanidade, estou dizendo assim, de uma forma geral, ter conseguido uma solução rápida para o Covid, né, apesar da quantidade de humanos aí, né, de vidas que foram perdidas, a gente conseguiu a vacina, conseguiu controlar de forma razoável ali, né, tinha perspectivas aí de anos e anos de problema, a gente conseguiu resolver bem rápido, só que pelo lado econômico a gente teve esse problema de inflação, né, essa liquidez, excesso de poupança, que nem a gente citou, ele pressionou demais a inflação, e quando a economia começou a voltar ao normal, as taxas de juros ainda estavam muito baixas, com a inflação muito alta, então todo mundo começou a correr atrás disso, né, e o Brasil, por incrível que pareça, foi o país que começou a subir, um dos países que começou a subir os juros mais rápido que os outros, né? Conseguiu trazer a inflação mais para baixo um pouquinho antes dos outros países, assim. Ótimo. E falando, a gente falou também sobre esse tema na semana passada, sobre a guerra. Não especificamente sobre a guerra, mas sobre o petróleo. Então a gente viu ali que há uma possibilidade de escalada da guerra, depois não vai escalar mais, tem um cessar-fogo, não vai ter mais. Então está tendo ainda muita confusão na parte geopolítica, mas foi sinalizado também que a OPEP+, ele sinalizou que ia diminuir a produção, isso deveria aumentar o preço do petróleo, né? Mas o que a gente tem visto aí da última semana para cá, na verdade foi uma queda do petróleo, né? O que está acontecendo aí? Bom, então,
a gente comentou aqui semana passada sobre um estudo do Banco Mundial, né, que alertava sobre a possibilidade do conflito, caso crescesse, ou, né, perspectiva otimista, moderada e pessimista. Os caras na pessimista previam um petróleo de até $150, na moderada ali 120, e na melhor das hipóteses, né, na menos pior das hipóteses, um petróleo entre 90 e 100, né, que era um pouco acima do que estava antes. Né, o petróleo atingiu uma mínima ali em julho, começou a subir e a gente estava, né, a gente pensa o seguinte, né, incerteza atingindo ali direto países produtores de petróleo, né, eles têm um cartel, né, que é a OPEP e a OPEP+. Então, para você ver como, às vezes, é complicado a gente analisar contexto econômico, né, com um pouco de informação que a gente consegue ter aqui em tempo real. A expectativa era que o petróleo pelo menos subisse um pouco, né? A Arábia Saudita e a Rússia botaram um teto de produção, né? Tentando jogar o preço um pouco mais para cima, mas acabou que o preço do petróleo acabou derretendo, daí bateu na mínima de julho, acho que está por volta de $70 aí. Pode ser, né? A gente lê alguns analistas, vê alguns especialistas falando sobre isso, pode ser que a questão dos juros mais altos, como ele tem um efeito contracionista na economia, né? Com juros mais altos as pessoas investem menos na economia real, a demanda por petróleo também cai, né? Se a gente está produzindo menos, se a gente está transportando menos carga, se a gente está precisando menos de insumos, os insumos obviamente vão ficar mais baratos, né? Então acabou que a guerra influenciou pouco, pressionou pouco o preço, e a questão econômica foi mais contundente ali, né, no efeito do preço do petróleo mundial. Legal. Aqui no Brasil, só um ponto importante, já que você está falando que o petróleo a gente tem que tomar cuidado com a inflação, e isso afeta, né, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente segue na mesma toada, né? A gente teve a questão tributária, um grande fator que ainda não consegue uma conclusão, então entra a votação, sai a votação. O que está sendo discutido agora, estão tentando aprovar as coisas que já são consensuais para tentar agilizar esse processo, porque a virada do ano também ela sempre compromete algumas coisas, porque imposto, alguns tipos de tributo específico, eles precisam ter uma cláusula que eles só começam a vigorar a partir de 90 dias, só que também só começa a vigorar para o ano seguinte, ou seja, a gente já perdeu esse prazo, algumas coisas já não vão ter efeito imediato, mas ele tem muita coisa que pode ter efeito já a partir de janeiro. Então, temos corrido bastante aqui no Brasil para resolver essa questão, e que segue também para a gente que é a questão do fiscal, da questão de gastos, que já tem sinalizado também que não vai conseguir cumprir com a meta do déficit zero, né? Já tem se falado já de 0,8% do PIB, que já não é muito ainda, né? Mas já é um desafio, já não tem muita certeza sobre isso, né? O que você tem visto no mercado sobre essa questão do déficit fiscal? Então, a gente teve um documento importante aí que saiu, né? Toda vez que a gente tem uma reunião do Copom, né, como a gente teve na quarta-feira passada, óbvio que a decisão da taxa de juros é muito importante, ela baliza todos os nossos investimentos, ela é noticiada, né, na capa do jornal ali, né, mas talvez o mais importante do Copom seja a ata do Copom, né, que de uma forma geral, assim, como que o Banco Central chegou naquela decisão de juros, né? A gente falou disso também bastante semana passada, né? Qual que é a expectativa que ele quer criar para a economia, como que ele está vendo a economia mundial, a economia brasileira, que dados que ele usou para tomar aquela decisão. É uma decisão colegiada, né? Tem vários votos e tal, e a maioria ganha, ou geralmente é unanimidade, ou é difícil ter um pau a pau ali, mas na ata do Copom, eles separaram, assim, 3 pontos importantes, né? O primeiro é o ambiente global adverso, né? Que é um ambiente de, como a gente vem dizendo, de taxas mais altas, de juros, de uma tentativa dos governos de enxugar a liquidez do mercado para ver se conseguem trazer inflação para as metas, uma possível recessão nos Estados Unidos, que nunca chega, né, por causa da resiliência da economia deles.
mas ainda é um cenário adverso, né? Não é um cenário positivo, não é um cenário otimista. Em segundo lugar, é o cenário adverso brasileiro, né? Que é esse ponto que você citou. A gente teve no primeiro semestre brasileiro, o PIB deu uma surpreendida ali, né? Ele subiu bastante, não, mas ele subiu, né? Quando se esperava que, porque a gente estava com uma taxa muito alta, ele já começasse a ceder um pouco, e a perspectiva do Banco Central é que esse início de queda comece a acontecer agora no PIB, né? No segundo semestre e a partir do ano que vem. Isso eles citam como algo teoricamente positivo para a perspectiva da gente poder seguir cortando os juros como eles tinham previsto na reunião que começaram a cortar, que é 50 pontos, né, 0,5% por reunião até o final do ano. Acho que a gente tem mais uma agora só, né? Até o final do ano, mais uma em dezembro. É isso. E por último, que eles citam, meio em separado, é a questão da disciplina fiscal, né? Tem uma discussão grande, assim, o Banco Central sempre fala, a gente quer atingir os juros neutros, né? O que seria, assim, é um conceito meio utópico, assim, ninguém sabe qual que é os juros, né? E mesmo depois, para analisar, para os economistas chegarem num consenso é meio difícil, mas seria a taxa de juros que não pressiona a inflação nem para cima nem para baixo, é a que mantém a inflação estável. Existe? Na prática não existe, mas a gente chega num nível ali que é meio aceitável de taxa de juros frente ao nível de inflação que a gente tem, e a gente sabe hoje que o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo, né? Que, se você pegar a taxa de juros e descontar a inflação, ela está por volta de 6%, se eu não me engano, que é uma taxa bem alta, assim, uma taxa bem restritiva. Mas o Banco Central faz esses alertas aí. E se eu não me engano, ele tem olhado bastante, né? A gente teve hoje, mais cedo no Congresso, a proposta de reforma tributária saindo lá da comissão e indo para discussão ou votação, e não me parece que saiu assim, como saiu agora de tarde, eu não tive tempo de me aprofundar, mas parece que o que se esperava lá no começo era uma coisa e ela vem bem diferente, assim, como é típico né, essa reforma tributária está aí, acho que há 30 anos em discussão, e a gente sempre passa pelos mesmos caminhos, né, que vamos fazer a proposta é muito bem feita, passa nas comissões, aí os lobbies setoriais entram, eu quero isso, quero aquilo, quero menos, porque eu sou setor estratégico, porque eu sou isso, eu contrato muita gente e tal, todo mundo pede o seu ali, e aí quando sai das comissões e chega para votação, ela chega geralmente meio Frankenstein, né, que é o termo que eu uso aqui, que é um pedacinho de cada um, e às vezes quase desvirtualiza lá o que foi proposto, né, a ideia inicial. Para a próxima semana a gente prepara melhor, a gente consegue ler, consegue entender melhor como saiu e tal, mas a perspectiva assim, não foi exatamente o que o Brasil precisa, assim. Não que a gente fosse otimista e achar que o pessoal ia realmente conseguir fazer uma reforma do jeito que a gente precisa, né? Mas talvez veio um pouquinho pior do que o esperado, mesmo para a nossa situação. Com certeza. Também estamos em temporada de balanços, ainda não acabou, mas os resultados têm vindo muito positivos. A gente percebeu aqui da última semana para cá que teve uma alta bem relevante na Bolsa, várias ações subindo com bastante expressão, principalmente o setor de varejo, acho que é um ponto bem interessante destacar, com a queda de juros e esse incentivo de novo ao consumo, tem subido bastante essas ações. É um setor muito volátil, ainda passa por muitos problemas, mas teve uma alta bem expressiva recentemente, mesmo com resultados ruins. A gente falou de petróleo, né? O petróleo ele tem também teve um resultado muito bom, olhando o resultado para trás, mas todas as empresas do setor já começando a olhar com mais cuidado para frente por conta dessa questão do preço do petróleo. Então, muita gente já acha que esse preço está muito inflado, deveria recuar, mas ainda tem essa questão da guerra que a gente não pode cravar. Então, de acordo com o andar aí da carruagem, pode ser que a guerra pressione ainda mais os preços, né, e dizem alguns que o preço do barril do petróleo pode chegar até 140, 150, vai depender da escalada da guerra. Senão, a tendência é que ele continue cedendo. E até por conta do preço do petróleo caindo, isso estimulou também um outro setor que subiu bastante, é o setor ligado ao turismo. Porque também o combustível, né, é um
um fator preponderante ali no custo das empresas aéreas. Então a gente percebe também que as empresas aéreas também deram uma grande subida nesse momento. E, obviamente, os bancos também tiveram uma performance muito interessante, muito expressiva, principalmente ali, quando a gente olha os bancos de forma individual. Muitos deles conseguiram controlar, destaque aí, acho que foi o Itaú, né, mas conseguiram controlar bastante a inadimplência e conseguiram trabalhar também bastante a parte de crédito. Então, isso melhoraram as margens dos bancos por conta disso. Mas, como a gente sempre fala aqui da alocação, né, já direcionando para esse entendimento, as ações estão indo muito bem, estão voltando a retomar. O preço, como a gente já tinha falado, já vem falando constantemente, o preço está muito barato ainda, a Bolsa Brasileira ainda está muito barata, mas também o risco também está muito elevado devido a todas essas circunstâncias, principalmente as externas. Então, no momento ainda de cautela, a gente recomenda que as pessoas tenham uma reserva boa ali ainda de oportunidades, esteja com dinheiro disponível para poder entrar em algumas coisas mais pontuais, aproveitar oportunidades, mas a renda fixa continua pagando bem, apesar de começar então a cair. Então as taxas já, não só as taxas que a gente vê, a taxa do dia, né, que sai no jornal, ou essa taxa que o Banco Central determina, mas as taxas futuras também já estão inclinando, estão caminhando para uma queda. Então, vamos começar a ver que a necessidade de voltar aos investidores voltarem para os ativos de risco, indo para fundos multimercados, indo para ações, fundos imobiliários. Inclusive, também o imobiliário está aproveitando também um bom momento setorial, também devido à queda da taxa de juros, mas façam tudo com parcimônia, com cuidado, mantenham ainda uma boa parte expressiva ainda dentro da renda fixa, seja pré-fixado, pós-fixado, inflação, mas comece também já a olhar de novo para fundos imobiliários, para ações. O fundo multimercado trabalha bem nesse cenário de inconstância. E, para a gente poder fechar aqui nossa conversa, mais um momento de curiosidade, César. Conta para a gente aqui o porquê que a gente até divulga a nossa imagem da resenha de mercado, coloca ali um touro operando, né? Por que tem essa do touro, do urso no mercado financeiro? Então, Vitor, eu recebi essa pergunta de uma cliente nossa, né? Ela viu a arte aí que a gente colocou de touro, ela lembrou, acho que nunca tinha, né, se tocado do motivo, e a gente sempre fala do motivo, né? A gente usa, que o mercado usa a frase clássica, né? Jéssica, foi você que me perguntou. Que a gente usa a frase clássica, né? Que o touro, ele ataca de baixo para cima. Então, a perspectiva é que as coisas subam, né? Então, é como se fosse uma tendência de alta, né? Ele ataca para cima. E o urso, né, que é o contraponto do touro aqui no mercado, ele ataca de cima para baixo. Então, a tendência, quando a gente fala que o mercado tá bullish, né? Ou está com um bear market, que a tendência é cair. E o bull market, né, que é o touro, a tendência é subir. E eu fui dar uma olhada, assim, falei, cara, será que é só isso? Aí dei uma pesquisada lá rapidinho ali no Google e descobri uma coisa engraçada, cara, que a expressão a que veio primeiro é a do urso. Porque lá atrás, há muito tempo atrás, lá nos anos 1700, 1800, o pessoal vendia pele de urso e o cara comprava pele de urso para vender, né? Comprava não, né? Matava o urso, tirava a pele para vender. E o pessoal começou a fazer o seguinte, começou a vender pele de urso antes de matar o urso. Vendia, pegava o dinheiro, pagava o pessoal para ir lá matar os ursos, depois trazia as peles e entregava. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo a descoberto, vendendo sem ter. E quando eles não conseguiam pegar a quantidade de urso suficiente que eles tinham vendido, né? Porque é muito comum você prometer muito mais que você consegue entregar em algumas partes do mercado, o preço da pele de urso, né, o mercado ia para baixo, desabava. Então, eu não sabia disso. Eu aprendi hoje também, aí, achei bem interessante. Só depois que veio a questão do touro, né, de atacar de baixo para cima, era o contraponto do urso e tal. Mas fica aí a nossa curiosidade do dia, inclusive para mim. Valeu pela pergunta aí, Jéssica. Para mim também. E esses símbolos são muito famosos, né? Então não somos só nós que usamos isso. Para quem já visitou Wall Street ali em Nova York, vê que tem o touro de ouro ali, né? Isso, e é engraçado
porque lá em Wall Street só tem o touro, né? Lá na Bolsa de Frankfurt tem os dois, tem um touro encarando o urso e os dois meio que se posicionando um para atacar o outro, assim, acho que é um resumo melhor de como o mercado funciona, né? Todo dia no mercado, se tem compra, tem venda, se tem venda, tem compra. Então é uma guerra ali entre vendedores e compradores, né? A gente recebe muita pergunta, por que o mercado está subindo hoje? Às vezes a gente não sabe, só responder, cara, tem muito mais gente comprando do que vendendo, é isso. O touro está ganhando do urso. Talvez Wall Street não tenha urso por superstição. Pode ser. Mas legal. Então, pessoal, vamos encerrando aqui a live. Obrigado por quem pôde participar. A ideia é comentar sempre um pouco das notícias que vão interferir nos nossos investimentos, no nosso dia a dia. Deixo o convite para você também mandar suas perguntas, assim como a Jéssica fez. Às vezes não precisa ser necessariamente uma pergunta de mercado, pode ser uma curiosidade, uma coisa que você queira saber, entender um pouco melhor. Nossa ideia é trazer as notícias comentadas de forma simples e traduzindo do economês para que todos possam entender. Então, se ficou com alguma dúvida ou quer trazer uma sugestão de pauta, nós estamos aqui para ajudar vocês e comentar todas essas informações. César, mais uma vez, muito obrigado. Te vejo semana que vem aqui na Resenha de Mercado e até mais. Valeu, um abraço. Professor, tamo junto. Até mais. Um abraço.